Amigos e amigas, paz e bem. Gratos a Deus, iniciamos o momento de oração e reflexão de hoje, dia 30 de março de 2021. O tema de hoje é difícil, mas não podemos fugir dele. Vamos falar sobre morte, fé e ressurreição. Vamos à leitura. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 10 e 11, que diz assim: Quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pensar no último estágio da vida, para muitas pessoas é algo amedrontador, penoso, angustiante. Morrer é dar adeus aos prazeres que apenas o corpo pode experimentar em vida. O perfume das rosas, o vento balançando as árvores e passando pelo corpo, o doce som das ondas do mar, o calor que aquece o corpo quando o sol está brilhando, o sabor do sorvete, do bolo, da macarronada. Nada disso a morte pode dar a alguém. Para alguns, a morte é descanso. Para outros, sofrimento. Para muitos, o fim de tudo. É interessante refletir sobre este momento, pois a solidão da morte é o último momento em que deixamos de ser para sempre. E o que resta são memórias, lembranças. Na tradição da Igreja de Cristo, um dos elementos de unidade da Igreja é o credo apostólico, e este diz assim: Creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. O apóstolo Paulo, tratando sobre este tema, disse: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormiram. Acreditar na ressurreição, meu irmão, é um ato de fé. Acreditar na ressurreição, minha irmã, é um ato de fé. Podemos compreender parcialmente o assunto quando nos lançamos sobre as Escrituras para buscar a compreensão. Quando oramos com o nosso coração angustiado, triste por alguém que foi embora. Buscamos em Deus compreender como se dará isso. Mas, muito mais do que buscar compreender, precisamos aceitar pela fé que tanto a morte quanto a ressurreição são reais. Elas são, eu diria, algo que não se pode fugir. Porque todos vão ressuscitar, uns para ficar e viver com Cristo eternamente, e outros para viverem o jugo dos seus feitos, da sua vida eternamente, só que longe de Cristo. Então, por essa razão, mais do que buscar a compreensão sobre a ressurreição em si, como ela se dará, como isso irá acontecer, precisamos ter fé. Fé para aceitar, fé para crer. Quando Jesus se aproximava do momento final ali do seu ministério, ele começou a falar abertamente sobre o sofrimento que viria sobre ele. Mas, ao invés de entrar nas discussões sobre como tudo aquilo aconteceria, ele encorajava os discípulos com palavras como essa: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, seja morto e ressuscite depois de 3 dias. Em outra ocasião ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Somos chamados, desafiados a refletir sobre a morte e a ressurreição de Cristo, assim como a nossa própria morte. Por vezes a gente foge desse tema como o diabo foge da cruz, não é verdade? No entanto, no encontro com Cristo, a morte é ressignificada e aprendemos com Jesus que esta não é o fim de tudo, mas que é preciso morrer para podermos vencer a morte, assim como ele mesmo venceu. Ou como está escrito: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor Jesus,
e também nos ressuscitará. A morte é uma realidade, não podemos fugir. No entanto, a ressurreição também é uma realidade. Criamos nisto. Busquemos em Deus o conforto para refletir sobre esse assunto. Busquemos em Deus paz, esperança. Peçamos a Deus fé para que possamos crer na ressurreição. Para finalizar, eu vou citar novamente o apóstolo Paulo. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Talvez a Escritura ela não forneça detalhes de como todas as coisas vão acontecer. A Escritura não fala do momento em que Jesus vai voltar. A Escritura não fala abertamente sobre essas coisas. Dá apenas vislumbres. Mas são esses relances que nos levam à fé, que nos levam a crer. Vamos buscar em Deus. Vamos nos achegar ao nosso Deus para pedir fé e para que possamos crer mais e mais, porque a ressurreição ela é real. Cristo já provou isso e nós estamos testemunhando e dizendo: vamos ressuscitar também. Amém? Vamos falar com Deus. Vamos nos achegar ao nosso Senhor. Deus, em Tua presença nos colocamos nesta manhã. Buscamos a Tua misericórdia e a Tua consolação. Diante das muitas notícias que nos abalam, pedimos-te que aumente a nossa fé. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a não temer a morte, na certeza da Tua ressurreição. Cremos em Tua palavra e no Teu poder, o poder que ressuscitou a Jesus, e assim como fizeste com Ele, farás a nós também. Dá-nos força e coragem, Pai, para enfrentar o medo e a angústia que nos afronta quando refletimos sobre estes assuntos. Esteja conosco nessa caminhada, Senhor. Atende a oração de todos que, unidos à fé, no Teu nome, oram comigo nesta manhã e nos encaminha para um dia de vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a sua oração tenha sido sincera, meu irmão. Que a sua oração tenha sido sincera, minha irmã. Deus te ajudará. Escreva nos comentários o seu pedido de oração. Fale quais são os seus dilemas quando você pensa sobre a ressurreição. Estamos vivenciando, estamos buscando sentir as angústias de Cristo. Queremos completar os sofrimentos de Cristo em nosso próprio viver. Queremos experimentar isso. Queremos viver e encarnar a mensagem de Jesus. Então escreva no comentário falando sobre o que você sente, o que você acredita. Não tenha medo ou vergonha, né? Nós estamos aqui para conversar, para se ajudar. Então, se você desejar, fique à vontade. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Isso é importante para que você receba o conteúdo. Amém? E interaja sempre para que possamos estar crescendo mais e mais e que o nosso conteúdo esteja sendo entregue pelo YouTube. Bom, Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia e fiquem na paz. Em nome de Jesus.